Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Vamos lá? Em 1949, Joseph Campbell, ao escrever o livro O Herói das Mil Faces, nos presenteou com o conceito A Jornada do Herói, que são 12 passos de uma estrutura narrativa utilizados até hoje em grandes filmes e livros que conhecemos. Na verdade, nos deparamos com a jornada do herói na nossa própria vida e rotina. Então continua aqui que eu vou te contar como. A jornada do herói consiste no caminho que o nosso protagonista irá percorrer ao longo da sua história. É o nosso herói quando ele está na sua zona de conforto. Ele está vivendo a vida dele tranquilamente, a rotina dele tem ela se repete, ela é calma, ela é tranquila e tá tudo bem na vida dele. O nosso protagonista, ele sabe muito bem como vai ser o dia dele, é o mundo comum do nosso personagem. 2. Nós temos o chamado para a aventura, que é quando o personagem recebe um chamado para sair de sua zona de conforto. É um grande acontecimento que faz com que o personagem mude o rumo da sua vida, o caminho que ele estava percorrendo. Essa aventura pode ser um fator externo, como quando a Katniss vai para os Jogos Vorazes, ou então interno, como algum personagem de algum filme, quando eles se deparam com um novo amor, mas eles têm medo de amar. E aí fica naquela... está saindo da zona de conforto, do que ele está acostumado. 3. A recusa. É quando o nosso personagem não quer seguir o chamado para a aventura. Ele se recusa a seguir aquele caminho porque ele está bem do jeito que está. Ele está bem na sua zona de conforto, na sua rotina e a vida do mundo comum. Então ele se recusa a seguir por aquele caminho, a ir atrás daquela aventura ou viver aquele sentimento, no caso das aventuras que são interiores. 4. O mentor. É quando surge alguém que vai ajudar o nosso personagem a percorrer aquele caminho. Ele vai aconselhar o nosso personagem da melhor maneira. Como Yoda com o Luke, Dumbledore e Harry, Haymitch com a Katniss, ou então citando os filmes mais antigos, a Fada Madrinha, Cinderela. Esses mentores, eles vão ajudar o nosso personagem a percorrer esse caminho. Eles serão como conselheiros, mentores. 5. A primeira travessia. O nosso personagem, ele aceitou essa sina, ele aceitou o seu caminho e ele está percorrendo o caminho para o chamado da aventura. E ele atravessou o último limiar que faltava para chegar nesse novo mundo. 6. Testes, aliados e inimigos. É quando o personagem, ele encontra empecilhos em seu caminho, que estão sempre tentando impedi-lo de chegar ao seu grande tesouro. A trajetória do nosso personagem não será fácil, mas ele terá que lidar com tudo isso se ele quiser chegar ao grande tesouro no final dessa jornada. Ele também vai encontrar amigos que irão ajudá-lo nesse caminho que ele está percorrendo. 7. Aproximação da caverna oculta. O nosso personagem, ele já passou por muitas provações e irá passar por provações ainda maiores, porque ele está cada vez mais perto do grande tesouro. Então ele vai lutar com grandes monstros, ou então com grandes seres, ou então com grandes sentimentos. E por ele estar mais próximo do seu objetivo, os empecilhos, as provações ficam ainda maiores. 8. A aprovação máxima. É a grande luta, o clímax da história. O nosso personagem vai conseguir, ele vai lutar com o monstro, com o vilão. Será que ele vai conseguir superar tudo isso e alcançar o grande tesouro? O clímax da história acontece e é aí que fica a grande luta. 9. A recompensa. O nosso personagem conseguiu chegar ao seu objetivo. Ele encontrou o grande tesouro. Ele se comprometeu em um relacionamento. Ele curou as feridas do passado e agora pode viver plenamente. Então são diversas as recompensas que o nosso personagem pode conseguir. Tudo depende da narrativa da sua história. 10. O caminho de volta. E depois de tudo que ele passou, o nosso personagem volta para casa. 11. A ressurreição. Nesse caminho de volta para casa, o nosso personagem percebe tudo o que ele passou, como ele mudou ao longo de toda essa jornada. 12. O retorno com o Elixir. O nosso personagem finalmente chega em casa e ele está com o tesouro. Ele chega e ele sabe que ele mudou, ele sabe que ele cresceu e evoluiu ao longo dessa jornada. E ele vai seguir a partir desse momento, com todo esse conhecimento, com todas essas novas experiências que ele adquiriu ao longo desse caminho que ele percorreu, desse chamado para a aventura. Então nós voltamos ao número 1, em como o nosso personagem ele volta para a sua rotina, mas com todas essas novas experiências adquiridas e aguarda até o próximo chamado para a aventura. Um dos filmes que eu mais gostei do final, que fez todo esse trajeto, foi Jogos Vorazes. Porque no final, tanto do livro quanto do filme, nós vemos os personagens, eles estão mudados. A Katniss e o Peeta,
Eles conseguiram transmitir através da narrativa tudo que os personagens viveram ao longo dos filmes, dos livros, ao longo da história dos Jogos Vorazes. Então nós vemos os personagens se adaptarem a essa nova rotina, mas sem deixarem para trás tudo aquilo que eles viveram. E eu achei incrível como foi feito nos Jogos Vorazes, no filme, no livro. Eu achei incrível, eu achei que mostrou muito essa parte, esse retorno com o Elixir. E ao analisar tudo isso, nós vemos como a jornada do herói está presente não só nos filmes e nos livros, mas também na nossa vida. Quantas vezes nós saímos da zona de conforto e recebemos aquele chamado para aventura e percorremos todos esses 12 passos da jornada do herói até retornarmos à zona de conforto e esperar o próximo chamado para a aventura. Somos heroínas e heróis do nosso próprio caminho e estamos constantemente vivendo a nossa própria jornada do herói. Espero que tenham gostado desse vídeo e de conhecer a jornada do herói. Me contem nos comentários qual é o filme ou livro favorito de vocês, ou os dois, e se vocês perceberam a jornada do herói neles. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!